Vamos lá, aproveitar a oportunidade para falar da seleção brasileira. É isso aí, minha gente. Então, essa é a seleção brasileira dos jogadores dos anos 2000 que não tiveram tantas oportunidades na época dos anos 2000 que eu escolheria para substituir os jogadores atuais da seleção brasileira, né? Aí, ó, Fábio do Cruzeiro, né? Sempre agarrando pra caramba, inclusive, né, como vocês viram, final da Libertadores de 2008, 2009, né? Foi 2009. Final da Libertadores 2009, enfrentando o River Plate. Cara chuchando o gol legal. Perdeu? Perdeu. Mas honrou no gol. Lateral direito, coloquei o Breno, né? Porque o Breno foi improvisado com o Muricy Ramalho pela direita e correspondeu naquele grande time do São Paulo 2007, que passou um bom tempo sem levar gol, ficou um bom tempo só com 7 gols tomados no campeonato. Eu acho que dos 3 times do São Paulo campeão, 2006, 2007 e 2008, o São Paulo 2007 foi o que mais me chamou a atenção, apesar que o de 2006 era muito forte, o de 2008 também. Na zaga, ele, o Pirulito, Alex Silva, um dos pilares dessa zaga impressionante do São Paulo, né? E ao lado dele, o Henrique, destaque do Palmeiras, daquele super Palmeiras de 2008, que o Vanderlei Luxemburgo poderia ter mantido esse time para 2009 e permanecido também. Com certeza esse time tinha beliscado um Brasileirão, talvez nem o Flamengo. Na esquerda, ele, o Kleber, né? Destaque do time do Santos, jogador que cobra faltas brincando e cruza, parece que está cruzando com a mão. Os volantes, Renato Abreu, excelente batedor de faltas, e o Pierre, né? Na meia, Ilcinho, né? Meio campistas, coisas que a seleção atual não tem. Até tem, só que prefere optar por mais atacantes. Mas aqui não. Meias, Ilcinho, jogador de futsal, né? Que perfilou, mostrou sua habilidade de quadra no campo, que é lateral direito, mas tava mais para meia do que lateral direito, né? E o parceiro dele, Zé Roberto do Botafogo, excelente jogador, fez uma bela duplinha com ele, o atacante Dodô, né? Atirando dos gols bonitos, e o nosso camisa 9, Alex Mineiro. Então, gente, o que acontece? Essa foi a escalação que eu fiz, dentro do meu modo de ver. Por quê? Eu sou totalmente descontente com a seleção brasileira atual, como o Ancelotti montou esse time. Com a seleção que o Ancelotti tem, dava para o Ancelotti dar uma pequena melhoria aí, né? Então, você vê, o Ancelotti tem no gol grandes problemas. O Alisson não tá isso tudo, não tá esse cara todo aí, né? O Ederson não é mais o mesmo Ederson dos tempos de Manchester City, né? E o Everton foi convocado, não sei se o Everton era merecedor para estar, né? Não sei, mas enfim, o Tafarel está depositando confiança demais nesses 3. Será que alguns deles, um dos 3, eles vão vingar? Olha, particularmente eu não sei. Mas enfim. Lateral direito, poxa, o Wesley, cara. Pô, entre o Wesley e o Breno, pô, eu prefiro o Breno, né? O Breno era zagueiro de origem, grande revelação do São Paulo e ainda sabia jogar na direita. É um defensor pela direita. O Wesley é aquela coisa, né? Como já foi falado dos comentaristas, o Wesley, ofensivamente, ele é muito bom, só que ele peca defensivamente. Então, o que ele tem de muito para entregar ofensivamente, ele tem de nada ou de pouco para entregar defensivamente, né? Então, se ele é um elemento a mais no ataque, ele é um elemento a menos na defesa. Dupla de zaga, né? Marquinhos e Gabriel Magalhães são unanimidade na seleção brasileira no momento, né? Mas como tô nessa jangada aqui do se eu pudesse, se fosse para escolher jogadores dos anos 2000, para mim essa dupla de zaga seria Alex Silva e Henrique, né? Dois excelentes zagueiros. O Henrique veio de um grande destaque do Curitiba para ser contratado ao Palmeiras em 2008, aonde no Palmeiras ele se destacou, né? Foi um zagueiro grande porte, presença de área, gol de cabeça e tudo mais. Teve um grande pilar de destaque aí no time do Luxemburgo. E o Alex Silva esquece, né? Sem comentários. Irmão do zagueiro Luizão, que disputou Copas de 2006 e 2010.
Um zagueiro que se destacou demais nesse tricampeonato do São Paulo. E na esquerda, cara, não tem comparação, né? O Alexandre com o Kleber. Eu prefiro 1000 vezes o Kleber. Por mais que o Kleber foi injustiçado, foi expulso e tudo mais pela seleção, e por causa de uma expulsão não chamaram mais o Kleber. E aí, enfim. Mas quem que é Alexandre perto do Kleber, né, cara? O Kleber hoje ele caberia fácil em muitas das seleções em Copa do Mundo. Em muitas. Dupla de volantes, Renato Abreu e Pierre. O Pierre, ele fica com o cão de guarda, né? Que é a função do Casimiro, né? Ele seria literalmente o cão de guarda. Aqui, meu irmão, é o seguinte. Aqui não são volantes meias não, parceiro. Aqui não são volantes para querer fazer a função do meia para armar a jogada não. Aqui são volantes para ter como princípio marcar. Só que aqui eu fiz um diâmetro, né? Coloquei o Pierre como esse cão de guarda mesmo. O papel do Pierre é só marcar, até porque o Pierre no Palmeiras, no Paraná, se destacou, no Atlético Mineiro, ele se destacou assim como cão de guarda. E o Pierre, até o que eu sei, ele nunca teve habilidade para sair jogando, né? Nisso o Casemiro é melhor do que ele. Mas aqui eu tô colocando no camisa 5 o ladrão de bola, que é uma coisa que faz muita falta hoje no futebol brasileiro. Eu não vejo mais ladrões de bola como o Pierre foi, né? Como o Pierre foi, como o Williams foi, e muitos outros aqui que eu não vou lembrar agora comentando. E ao lado do Pierre eu colocaria um jogador mais ou menos nessa pegada de Bruno Guimarães e Casimiro, um volante meia, Renato Abreu, né? Que é por que eu recuei ele para volante? Porque o Renato Abreu ele tem raça, ele é um jogador raçudo, sabe? É guerreiro e jogador digno de até merecer faixa de capitão. Aliás, capitão é uma coisa que está faltando na seleção, né? Não tem líder da garra de Renato Abreu numa seleção brasileira, infelizmente. E o Renato Abreu seria esse jogador para ajudar o Pierre na marcação e ser um elemento surpresa a lá estilo Paulinho, Edenilson, Kleberson, para sair jogando, né? Ser esse elemento surpresa, fora que é um excelente batedor de falta, seria uma grande potência aí para fazer uma cobrança de falta lá, Roberto Carlos, enfim. Né? Os nossos meias estão aí, né? Agora sim nós temos meias de verdade, não é Rafinha de um lado e Vinícius Júnior do outro, porque esses caras não são meias, são atacantes, né? Não sei o que deu na cabeça do Ancelotti. O Ancelotti que sempre foi responsável por criar excelentes times, cara. Agora fazendo uma barbaridade dessa na seleção, 4 atacantes, o Ancelotti que eu achava que era mais conservador. Meus meias seriam esses, ó. E o Sim, né? Já que ele não tem cacuete para jogar de lateral direito, ele é tão deficiente na defesa quanto o Wesley, né? Eu colocaria ele de meia porque o que ele tem de sobra de técnica, habilidade, meu irmão, não está no gibi. E o companheiro dele, o Zé Roberto, que é um excelente meia, mas um meia de avanço, né? O Zé Roberto, eu vejo o Ilcinho bem meia, um meia direita mesmo, enfim, que corta para dentro e tudo mais, e o Zé Roberto como um ponta de lança, que é esse jogador mesmo, a lá estilo Neymar, que pode se infiltrar por dentro, meter gol e tudo mais. E tem muita técnica. Na frente, Dodô, né? Finalmente a gente teria um atacante bom jogando numa função aí do Vinícius Júnior mesmo, né? Nessa nova função do Vinícius Júnior, onde o Vinícius Júnior joga hoje por dentro com o Ancelotti. Então o Dodô seria esse cara. Só que o Dodô não seria ele seria esse atacante. O Dodô é um cara bem técnico, habilidoso. Ele serviria para fazer uma boa dobradinha com o Zé Roberto, né? Uma boa dobradinha com o Zé Roberto. Ele também, né? Sabe bater faltas. Então é mais um para dentro desse seleto time para bater falta, junto com Kleber, Renato Abreu, enfim, né? E o meu camisa 9, poxa, a concorrência de atacantes dos anos 2000 para esse 9 é grande. Na concorrência onde tem Borges, que estourou no São Paulo, Borges jogou demais. Quem mais? Kleber Pereira, que jogou junto com o Alex Mineiro no Atlético Paranaense e jogando no mesmo ano do Alex Mineiro, brilhou jogando no Santos, sabe? Aí você tem altos atacantes, você tem o Jonas, enfim, tem muitos atacantes dos anos 2000 que mereceria ser esse camisa 9. Mas eu escolhi o Alex Mineiro porque o Alex Mineiro
ele foi meu favorito, cara. Ele caiu muito bem como luva nesse time do Palmeiras aí. Nossa, eu lembro que quando o Palmeiras começou a montar o time para 2008, eu fiquei surpreso com cada contratação, cara. E quando esses caras começaram a jogar, foi demais. O Alex Mineiro já estreou, já fazendo 2 gols. E ele, para mim, seria esse 9. 9 esse que a seleção brasileira até tem. Quem é o 9 da seleção brasileira? Para mim, 9-9, função, Alex Mineiro e Igor Thiago. Igor Thiago, porém com mais raça do que o Alex Mineiro, né? Mas o Alex Mineiro sabe bater pênalti muito bem, né? Eu vi algumas cobranças dele nos campeonatos, fez muito gol de pênalti, na época com paradinho e tudo mais, e jogador de muita presença de área. Então, gente, essa é a minha seleção brasileira. Numeragens, eu daria camisa 1 para o Fábio, 13 para o Breno, 3 para Alex Silva, 4 para Henrique, 16 por Kleber, 8 para o Pierre, não, 5 para o Pierre, ele é meu camisa 5, 8 para o Renato Abreu, 11 para o Lucinho, 10 para o Zé Roberto, ou pode ser, isso, 7 para o Dudu e 9 para o Alex Mineiro. É isso, é essa parada.